assusta pensar quanto tempo por dia você passa olhando para a tela do seu celular? Saiba que isso não é uma falha sua, porque são investidos bilhões de dólares para fazer com que isso seja inevitável. No vídeo de hoje, te mostraremos que essas redes sociais gratuitas, na verdade, nos cobram algo muito mais valioso, que é a nossa atenção. Além disso, eu vou te mostrar o que é o minimalismo digital e como ele pode te ajudar a utilizar essas ferramentas tecnológicas de maneira mais intencional, fazendo com que você não perca a sua autonomia. Te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama Minimalismo Digital, de Cal Newport. A primeira coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês, antes de entrar especificamente no assunto minimalismo digital, é que parem de se sentir culpados por acharem que vocês estão viciados nas redes sociais. Por que eu digo isso? Porque são investidos bilhões de dólares por essas empresas, pelas redes sociais, para que justamente a gente fique o tempo inteiro grudado nessas telas. Ou seja, é uma competição desigual que a gente tende a perder. Porque é natural, são bilhões de dólares investidos e são muitas táticas utilizadas para que a gente fique o tempo inteiro preso nessas telas. Então a gente acha, e essa é uma crença errada que eu também tinha, que por essas redes sociais serem gratuitas, né, o Instagram, o Twitter, o Facebook, a gente não dá nada em troca para essas empresas. Só que a gente dá em troca uma moeda que talvez seja até mais valiosa, que é a nossa atenção. Ou seja, em troca dessa gratuidade que essas empresas nos dão, a gente dá a nossa atenção. E essas empresas, e hoje em dia existe a economia da atenção, essas empresas querem saber o que a gente presta atenção, o que a gente gosta, para poder nos vender os produtos que estão dentro dessas redes sociais. Então, para isso, antes de entrar no minimalismo digital, eu quero que vocês entendam as táticas que essas empresas utilizam. E eu separei duas principais, que são o que o Cal Newport, inclusive, falou no livro. A primeira, está escrito aqui, inclusive, eu sempre falo para vocês que eu sempre vou trazer esse meu caderno com as anotações para, inclusive, não passar informações erradas, né? A primeira é o reforço positivo intermitente. O que seria isso? Sabe aquela dúvida quando a gente posta uma foto no Instagram ou a gente posta uma foto numa rede social e a gente fica se perguntando, cara, será que as pessoas vão curtir? Será que as pessoas vão comentar? Ou, inclusive, várias pessoas, inclusive os amigos meus fazem isso e vão no grupo do WhatsApp e falam, dê uma moral para mim lá no Instagram, galera. Ou curtem a minha foto lá no Instagram, galera. Então, essa tensão que a gente fica, essa ansiedade para saber se a nossa foto vai ser aceita ou não, ela é uma coisa que as redes sociais entendem perfeitamente. É por isso que esse botão tão ingênuo, né, chamado curtir ou comentar, ele tem tanta significância para essas redes sociais. Então, outra tática que essas empresas utilizam também é a nossa necessidade de aprovação social, que ela acontece desde a época paleolítica, porque era uma questão de sobrevivência. As pessoas que não andavam em grupo, não andavam em bando, né, lá atrás, no tempo das cavernas, elas não conseguiam sobreviver. Então essa necessidade de aprovação social, ela caminha com a gente desde a nossa evolução, há muito tempo, e está com a gente até hoje. Ou seja, é uma vulnerabilidade da psicologia humana que essas empresas, elas sabem como utilizar. Então, por exemplo, a gente mede, né, nossa aprovação social, se a gente é querido ou não, se a pessoa curtiu nossa foto. A gente mede se uma pessoa gosta ou não da gente pelo nível de comentário que ela fez uma foto nossa, se ela reagiu no nosso story. Então essas empresas, elas estão redefinindo o que é a sociabilidade entre as pessoas. As pessoas pararam de levar em consideração o que acontece no ao vivo, ou estão deixando de levar em consideração o que acontece no ao vivo, para as nossas relações se tornarem especificamente online. Ou seja, uma pessoa gosta de mim se ela curte minha foto. Uma pessoa não gosta de mim se ela não comenta na minha foto, se ela não reage a um story meu. Então a gente precisa entender que essas redes sociais, elas utilizam dessas táticas, que são vulnerabilidades da psicologia humana, ou seja, são coisas que são enraizadas dentro da gente e muito espertamente, né, essas empresas utilizam. Para isso, a gente parar de se sentir culpado por estar viciado nos celulares, porque, como eu falei, bilhões de dólares são investidos nisso. E agora, entrando especificamente no assunto do minimalismo digital, eu quero que vocês entendam que o minimalismo digital basicamente tem duas palavras-chave, que é a intenção e a autonomia.
A coisa que mais nos incomoda nas redes sociais, e pesquisas mostram isso, as coisas que mais incomodam as pessoas, é que elas sentem que elas perderam a autonomia. Ou seja, se vocês forem parar para pensar e perguntar, pode fazer esse exercício agora mesmo. Pergunte para um amigo seu ou um familiar que está no celular, nas redes sociais, e pergunte o que você está fazendo aí. A chance dessa pessoa falar para você, tô só olhando, é muito grande. E esse só olhando é uma maneira passiva de ver, de usar as redes sociais, e é justamente isso que a gente tem que lutar contra. As pessoas cada vez menos estão entrando nas redes sociais, usando as tecnologias de maneira intencional, com algum objetivo por trás. Então isso acontece justamente comigo. Eu entro no YouTube, vejo os recomendados para você, e o YouTube, óbvio, muito sabidamente, uma empresa muito inteligente, sabe o que eu gosto de ver e colocam ali. Ou seja, a maioria das vezes eu entro no YouTube sem saber o que eu quero ver. Eu simplesmente entro e ali eu acho coisas, porque são coisas que eu gosto, que me atraem. Então a gente precisa entender, e o minimalismo digital é justamente isso. A gente utilizar autonomia e intenção ao utilizar as redes sociais. É a gente utilizar as redes sociais de dentro para fora, fazendo coisas que elas nos ajudem. Utilizar as redes sociais como ferramentas para os nossos objetivos, não com um fim nelas mesmas, que é como a gente vem utilizando. Então existem 3 princípios do minimalismo digital que eu separei aqui pra gente. O primeiro é a bagunça custa caro. A gente precisa entender que as redes sociais, elas trazem muitos benefícios, sim. Só que hoje a gente não sabe mais dizer com certeza quais são esses benefícios. Quando a gente vai perguntar para alguém, por que tu utiliza o Instagram? Porque eu gosto de ver o que as pessoas fazem. Cara, isso é um benefício de verdade? Tu acha que é tão importante assim pra tua vida ver o que as pessoas fazem, ou porque tu te tornou um viciado nisso? Porque as redes sociais, elas trazem um tipo de vício que é o vício comportamental. Ele é menos impactante, apesar de possuir coisas parecidas, com o vício, por exemplo, químico, que é, por exemplo, o vício em cigarro, né, em nicotina. Ele é mais brando que esse vício, mas também é um tipo de vício, e todo tipo de vício a gente precisa combater, porque eles tiram a nossa autonomia. Então, outro princípio é a otimização é importante. O que seria a otimização é importante? A gente precisa achar maneiras de utilizar essas redes sociais de maneira que nos ajude, de maneiras que a gente saiba intencionalmente o melhor horário, o melhor jeito de utilizar as redes sociais. Por exemplo, tem pessoas, e os serviços de streaming ele também entram nessa categoria, tem pessoas que só olham Netflix quando elas estão em companhia. É uma maneira melhor de utilizar o Netflix e uma maneira que controla, ou seja, eu só vou olhar a Netflix quando eu estiver na companhia de alguém, porque eu vou promover a sociabilidade com essa pessoa, né? Uma maneira legal de passar o tempo com os amigos é ver um filme com os amigos, é ver uma série com aquela pessoa que tu gosta. Então, existem várias maneiras da gente otimizar a nossa relação com as redes sociais, e esse é um dos princípios do minimalismo digital. E o terceiro princípio é que a consciência gera satisfação. Vocês vão começar a perceber, e eu também espero começar a perceber, que depois eu vou falar a minha experiência com o minimalismo digital, ou com o início do minimalismo digital, é que quando a gente tem consciência no que aquilo que a gente está escolhendo, quando a gente não se transforma, por exemplo, numa marionete das redes sociais, isso vai gerar uma satisfação, porque é isso que acontece na maioria das coisas da nossa vida. A gente sente que a gente está no controle, e sentir que a gente está no controle nos faz bem. Quando a gente entra, e as ferramentas das redes sociais são excelentes para isso, com intenção nas redes sociais, eu vou entrar no YouTube para ver um vídeo que eu quero ver, sobre um conteúdo legal que eu quero aprender. Perfeito, tu está usando as redes sociais de maneira perfeita. Ou eu vou entrar no Instagram porque eu quero mandar uma mensagem para aquele meu primo que eu não vejo há muito tempo. Legal, tu tem intenção ao entrar nas redes sociais. O que a gente precisa combater é, eu vou entrar nas redes sociais por impulso. Eu não sei o que eu quero ver lá, eu não sei se eu quero ver alguma coisa lá, mas eu vou passar mesmo assim meia hora, porque essas empresas são muito inteligentes em prender minha atenção. E é isso, esse lazer barato, né, esse lazer passivo que as redes sociais nos trazem, é esse lazer que nos prejudica muito. Então, o que o autor propõe? E eu considero para vocês, eu falo para vocês, que eu também tenho muita dificuldade nisso por motivo de que eu trabalho com as redes sociais. Essa é a minha principal dificuldade. Ou seja, a gente tem uma página no Instagram que eu preciso movimentar essa página porque é o meu trabalho, eu gero conteúdo através daquela página, ou seja, eu preciso passar sim muito tempo no Instagram por causa disso. Eu também preciso passar tempo no YouTube porque eu faço vídeos para o YouTube.
Então também é um trabalho meu e eu também preciso dessa ferramenta, dessa rede social. Por isso que eu tenho dificuldades em implementar o minimalismo digital. O que o autor propõe? O autor propõe que a gente passe 30 dias fazendo uma desintoxicação das redes sociais. Ou seja, a gente excluir Instagram, Twitter, Facebook, o próprio YouTube do nosso celular. Do nosso celular e computador, inclusive das nossas tecnologias, né? E depois de 30 dias, ou um mês, tá? 30 dias foi um número que ele falou que pode ser um mês, pode ser 27 dias, 31, 32, tanto faz. Mas em torno de um mês, a gente reintroduzir aqueles que realmente fazem a diferença na nossa vida. Ou seja, por que o Instagram é importante para você? Se você souber responder isso de maneira clara, reintroduz o Instagram. Por que o Twitter é importante para você? Tem pessoas que pesquisam no Twitter, que é importante ter o Twitter para reunir informações sobre o trabalho dela. Perfeito. Tem pessoas que deixam o YouTube, assim como eu, para trabalhar e para reunir informações e para ver vídeos informativos, podcasts, enfim. Legal, é uma ótima maneira de utilizar as redes sociais. Como eu falei para vocês, a gente tem que cuidar aquilo que a gente faz sem intenção, aquilo que a gente faz de maneira passiva, que infelizmente é a maior parte do tempo que a gente passa nas redes sociais. Então, como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Eu sou uma pessoa que eu me considero viciada nas redes sociais, e eu falo isso eu já falei isso com muita culpa, tá? Hoje eu falo com menos culpa, porque eu entendi que é uma luta desigual, que eu sempre vou perder, porque as redes sociais, como eu falei, são bilhões de dólares investidos justamente para me tornar um viciado. E, cara, eu perdia muito tempo em Twitter, eu ainda perco muito tempo no Instagram, e perco além do tempo que eu trabalho, tá? Porque, como eu falei, eu trabalho com Instagram, mas eu também perco muito tempo no meu Instagram pessoal, vendo coisas que eu não faria sentido nenhum, não faz diferença nenhuma na minha vida. E eu perdia muito tempo no Twitter, e aí sim tá um mérito meu, eu desinstalei o Twitter no meu celular. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu via muita notícia sobre esporte, sobre o meu time do coração de futebol, sobre várias outras coisas que, cara, me traziam um sentimento bom na hora, mas não faziam muita diferença. Eu sei que existem outras maneiras de eu adquirir informação que não me faça perder tanto tempo. Então é isso que vocês precisam entender. O minimalismo digital, ele não é a gente deixar de lado as redes sociais, de uma vez por todas. Não é a gente voltar para uma era anterior, né, para uma era pré-tecnologia. Não é isso. É a gente utilizar essas redes sociais de maneira intencional, que faça a gente chegar até os nossos objetivos de dentro para fora. Não o que as redes sociais querem que a gente tenha como objetivo. Entenderam? Então eu também estou nessa luta. Como eu falei para vocês, eu não faço a mínima ideia ainda de como eu vou ser um minimalista digital no meu Instagram ou no YouTube. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso. E o jogo aqui, eu sempre falo para vocês, é ser verdadeiro. Mas eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a trazer um pouco mais de conhecimento sobre as redes sociais. E por último, eu já ia esquecendo, mais um assunto que eu ia esquecendo de falar para vocês. Quando a gente for fazer essa desintoxicação das redes sociais, a gente precisa entender uma coisa. A gente vem trabalhando cada vez mais, e a tecnologia inclusive ajuda nisso, né? Porque a gente traz muito trabalho para casa, através do WhatsApp, através do Instagram, através do e-mail. E nosso fluxo de trabalho vem crescendo cada vez mais. Esse constante fluxo de trabalho que a gente vem tendo, ele vem causando alguns vazios na nossa vida. E as redes sociais servem para preencher esses vazios. Quantas pessoas não utilizam as redes sociais para evitar pensar em coisas ruins? Ou em momentos difíceis da vida de vocês, a gente tende a utilizar cada vez mais as redes sociais. Existe uma comparação que fala, quanto mais tempo a gente passa conectado, mais sozinho a gente se sente. Quanto mais tempo a gente passa nas redes sociais, mais solidão a gente sente. Por quê? A gente tende a preencher esse vazio que a gente tem interno com as redes sociais. Então, antes de fazer essa desintoxicação e deixar um pouco de lado essas redes sociais, a gente precisa preencher esse vazio interno. E ter sim essa conversa que pode ser um pouco desconfortável com a gente mesmo, entender o que está faltando na nossa vida, entender o que é esse vazio que a gente está deixando nos incomodar ou tentando evitar, né? Então esse era o assunto que eu já estava esquecendo de trazer para vocês, mas que também é muito importante. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, mande para os seus amigos e familiares. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente, como esse conteúdo me ajudou. Então eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, galera!